Alô, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Estamos aqui. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia para todos. Bom dia. Vamos à nossa leitura do dia. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, querida. Tudo bom? Mais um dia de leitura. Tá todo mundo começando a chegar. Bom dia. Deve ser Bia, né? Eu li meu livro, chegou ontem. Ai, que lindo, Natália. Que bom. Maravilha. Aí já vai conseguir acompanhar agora, né? Comigo. Que bom. Ai, que legal. É muito bom. É bom que tem frases, você vai poder marcar. Eu gosto de marcar meus livros, né? Os meus são todos escritos com etiquetinha. Ainda mais sobre reiki, né? Que a gente sempre está consultando. É. Bom dia, Amanda, chegando. A Ju também. Dá mais um tempinho para ver se chega todo mundo. Para a gente começar com mais gente, né? Uma terça-feira maravilhosa. Nós vamos começar a nossa leitura. Deixa eu pegar o lápis também, que às vezes o marcador não dá. Sejam muito bem-vindas. Bom dia para todos. Estou aqui para mais uma etapa da leitura do livro. Isto é Reiki. Deixa eu ver aqui que é luz. Isto é Reiki. Né? Fica ao contrário, mas tá bom, a gente consegue entender. Né? Deixa eu afastar um pouquinho. Tô sem óculos, mas acho que dá para afastar, que senão vai ficar meu rosto muito perto. Ai, vamos lá. Bom dia, Amanda. Bom dia, Nana Leite. Bom dia a todos que estão aqui para mais uma rodada. Bom dia, personal. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, vamos já esquentando os bastidores. Ontem eu parei na página 42, que a gente vai começar a falar da história, né? Como o autor aqui coloca, do Uzui Sensei. A gente vai começar a história dele, falando aqui o que ele pesquisou, olhou, fazer recapitular aqui rapidinho, né? O livro, ele fala muito da história do Reiki, da história do Mikao Uzui. Isso é tudo na primeira parte, a história concisa do Reiki. Então ele fala um pouquinho de onde o mestre Uzui nasceu, fatos importantes da vila, e ele começa na introdução, voltando um pouquinho, né? Deixa eu acenar aqui para Lima, Ângela, bom dia, Michele, Natália, Nath, né? Romilson, sejam bem-vindos. Então, na introdução, ele fala muito dos kanji, né? Que é no singular. Falou dos kanji, falou um pouquinho brevemente dos princípios do reiki, né? Que é o Gokai. Bom dia, Romilson. Alguns conceitos importantes que ele acredita ser importantes, né? Como a questão do gacho, o gachô, os níveis, né? Como se fala os níveis, o Shippuden, o Kuden, Shoden. E agora a gente está falando da vida em si, do querido mestre Uzui, né? Que ele introduziu primeiro do local e agora ele vai falar da vida. Então eu vou começar, deixa eu colocar meu tempinho aqui também, que eu não coloquei, para a gente não se perder. Então vamos lá. Então vou começar aqui. Quem já chegou antes de eu começar? A Nath, bom dia. A Denise, França, Cate, Cláudia, deve ser Cláudia. Ô, Cláudia, tudo bom? Então vamos lá. Página 42. Eu estou no subtópico Local de Nascimento de Uzui Sensei. Então vamos lá.
Vamos afastar. Taniai, que é a aldeia, né? É uma aldeia pitoresca e pacata, escondida nas montanhas da província de Shifu. É com G, então tem alguns que falam Gifu, Shifu, né? Em algumas línguas até uso o G como R, né? Rifu, mas vamos lá. Há cerca de 8 séculos é a residência dos Uzui, um clã que na verdade teve origem em Shimba, a nordeste de Baía de Tóquio. Nós vimos que o Uzui é um nome muito comum, né, principalmente nessa aldeia. Então é como ele falou aqui, é um clã. Então às vezes não é só membro da família, mas se faz parte desse clã, também se chama Uzui. Tanto que ele até relatou, né, aqui no início, que para os historiadores às vezes é difícil colocar, pesquisar, né? Porque muita gente lá tem o sobrenome Uzui. Mas vamos continuar. Como ficou registrado na pedra memorial de Uzui Sensei em Tóquio, seus antepassados descendem do clã de Tsunetani Shiba, herói popular japonês. Aí ele coloca aqui o período, né? 1118 a 1201. Descendem do clã, que é uma pessoa, tá? Desse clã aqui, que é o general a serviço do imperador Go Shirakawa e líder do clã Shiba em Shimosa, uma província que existia então na região de Kanto, no leste do Japão, entre Shiba e Ibaraki. Tsunetani Shiba é lembrado pelo fato de ter pacificado a região de Kyoto no ano de 1187. Deixa eu acenar aqui rapidinho para Solange, Auristela. Vamos lá. No século XIII depois de Cristo, os antepassados de Uzui Sensei tiveram de deixar, por motivos políticos, sua região natal nas proximidades de Tóquio. Então, sob a licença do chefe de família da 10ª geração, Kanamaki Uzui, eles se estabeleceram em Tanai, cerca de 500 quilômetros de distância. Durante o período Kamakura, de 1185 a 1333, os Uzui, ali residentes, possuíam um castelo nas montanhas de Taniai, que para seu desgosto não resistiu até os dias de hoje. No Japão medieval, todas as famílias que tinham propriedades podiam nomear um daimyo, governador de um território no Império Japonês. De início, esse título só podia ser usado por militares, mas depois se tornou acessível aos comerciantes e latifundiários. Os daimyo guerreavam uns contra os outros para ampliar os seus territórios. E os Uzui tampouco escaparam desse destino. Durante uma guerra entre dois chefes inimigos da região, Kamisato Uzui, da 18ª geração do clã, se aliou a um soberano chamado Tokiwada. Na geração seguinte, um dos seus filhos, Nadedai, fez aliança com o adversário Saito. Graças a essa divisão estratégica, a família separou-se em duas partes, garantindo assim, em qualquer eventualidade, a sobrevivência do clã. Um ramo posterior do clã, sob a liderança de Mitsukane Uzui e de seus 5 filhos, floresceu cerca de 4 séculos atrás, na 20ª geração dos Uzui, alcançando grande glória. Mikao Uzui
descende desse ramo genealógico. Então, né, quando ele fala aqui, vamos lá, deixa eu voltar uma página. Local de nascimento de Uzui Sensei, ele voltou um pouquinho na história, explicou, né, os antepassados da família, para poder aqui terminar dizendo que depois dessas estruturas todas aí, desses acordos de sobrevivência, vamos dizer assim, o Uzui Sensei, né, descendeu do ramo genealógico referente a essa liderança do clã de Mitsukane Uzui, tá? Então, agora vamos para o subtópico Juventude. Por volta de 1865, não havia escola primária em Taniai. E assim as crianças da aldeia frequentavam a escola anexa ao templo budista. Na época, isso era comum em todas as regiões do país e não significava que as crianças se tornariam mais tarde monges ou freiras. A Terakoya de Tanai funcionava no templo Zendo Ji. Ver foto 12. Vamos ver aqui a 12. É aquela, né, da aldeia que eu mostrei no outro, que é a foto 12 aqui, ó. Cadê? Foto 12. Que os antepassados de Uzui reformaram no século XIX. Esse templo pertence ao budismo Terra Pura, o Jodoshu em japonês. A escola budista foi fundada pelo chinês Eun, de 798 a 869, e se baseia na devoção a Amida Buda. Esse Buda é representado por um símbolo sânscrito, Bango em japonês. Aí ele fala aqui, ó, a representação desse Buda. Agora, é engraçado que se você olha aqui, é porque tá ao contrário para vocês. Mas se você olha aqui, né, essa representação desse templo, né, do templo, isso aqui parece o segundo símbolo do Reiki, né? É engraçado, né? Mas vamos lá. Cadê? Esse Buda é representado, vou voltar um pouquinho. Esse Buda é representado por um símbolo sânscrito, que é esse que eu mostrei, conhecido no Reiki ocidental como símbolo de cura mental. Olha só, gente, tá aqui, viu? Para mais informações, vê o capítulo Origens do símbolo da cura mental. Tá vendo? Aí foi eu acho que foi a Flá, né, que perguntou no áudio, na leitura de ontem, em relação aos símbolos, aqui, ó, tá? Vai falar assim, tá vendo? Como cada momento tem o seu momento. Um dos 5 mestres dessa escola budista foi Zendo Daishi, que apareceu no sonho de Kanemaki Uzui e também dá nome ao templo de Taniai, que é aquela história que a gente falou lá no início, né? Sobre o sonho daquela fonte que tem propriedades curativas. Atualmente, o monge responsável pelo Zendoji, Templo Zendo, pertence à 41ª geração de sacerdotes desde a fundação do templo. Todos os antepassados de Uzui foram enterrados no cemitério do Zendoshi. Eram adeptos do budismo Jodoshu. O próprio Uzui Sensei também foi sepultado num templo do Jodoshu, no qual falarei mais adiante. Portanto, não restam dúvidas sobre a seita seguida por Uzui Sensei. Então, ele seguia, né, a questão do budismo, o Zendo Shiashi, né? É um dos 5 mestres da escola Zendo Shiashi. Aí vamos continuar. Com exceção do Zendoshi, a região ao redor de Taniai é dominada pelo Zen budismo. Mais tarde, a convivência com essa corrente budista terá papel importante na vida de Uzui Sensei. Depois de concluir a Terokoya
Uzui Sensei se mudou para uma aldeia vizinha a fim de cursar o ensino secundário. Não conhecemos a localização exata dessa aldeia. É provável que Sadako Suzuki, sua futura mulher, tenha nascido ali. A partir desse ponto na vida de Uzui Sensei, as informações se tornam, infelizmente, cada vez mais escassas. Sabemos que ele desposou Sadako Suzuki, teve 2 filhos com ela. Termo estranho, né? Mas enfim. O filho Fushi, nascido em 1908, e a filha Toshiko, nascida em 1913. Fushi Uzuki faleceu em 1946, que é o filho, né? Com apenas 32 anos de idade. Toshiko morreu ainda mais jovem, em 1935. Os 2 foram sepultados no cemitério Saihoshi, ao lado de seus pais. Essa história aqui eu não sabia, que os filhos dele tinham falecido. Né? A trajetória da filha Toshiko e da família dela, caso ela já fosse casada e teve filhos, é desconhecida. Na cultura tradicional japonesa, uma filha casada se tornava membro da família do marido e praticamente perdia todos os vínculos com a família de sangue. Nos anos 1990, meus amigos japoneses de uma família tradicional do sul do Japão me contaram que uma mulher tinha de pedir permissão ao sogro para telefonar para o próprio pai, né? Para você ver como é que é a cultura, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai chegar na parte da carreira, né? Segundo Koyama Sensei, penúltima presidente de Uzui Heiki Yoho Gakkai, Uzui Sensei exerceu muitas profissões em sua vida. Foi uma vida cheia de altos e baixos. Uzui foi jornalista durante algum tempo. Depois voltou a trabalhar como funcionário de prisões, fez serviços sociais, foi funcionário público e militou por algum tempo como missionário de um grupo shintoísta. Aí aqui, rapidinho, a foto do túmulo, né, dos filhos do Uzui Sensei, ó. Túmulos do antepassado do Uzui Sensei no cemitério. Então, vamos lá. Opa. Agora vamos falar Barão Shinpei Goto. Né? Vamos ver o que ele tem aqui de correlação com o nosso querido mestre Uzui. Além disso, Koyama Sensei conta que Uzui Sensei foi secretário particular do político Shinpei Goto. Né? O título honorário deste último é Danshaku, em japonês, equivale aproximadamente ao título de barão no Ocidente. O barão Shinpei Goto nasceu na província de Iwate, dia 29 ou 25 de setembro de 1857, e morreu em 13 de abril de 1929. Estudou medicina na Universidade de Fukushima. Em 1890 foi para que é alemã, então o H tem som de R, né? Heidelberg, para prosseguir os estudos. Mais tarde, Goto ingressou na política, trabalhou no Ministério da Saúde japonês até se tornar ministro desta pasta. No ano de 1890, durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, né? Então vou botar Sino-Japonesa, foi nomeado chefe de quarentena do Exército. Em 1898, tornou-se governador de Taiwan. Em 1906, diretor da campanha de estradas de ferro da Manchúria. Depois disso, foi ministro dos Correios do Exterior. Em 1908, foi nomeado
ministro das Comunicações e mais tarde foi ministro do Transporte. Em 1918, tornou-se ministro de Relações Exteriores do Japão. Em 1920, foi nomeado prefeito de Tóquio, depois do Grande Sismo de Kanto, em 1923. Koto planejou uma reconstrução visionária da cidade, que infelizmente não foi implantada conforme suas ideias por razões financeiras. Se suas instruções tivessem sido seguidas, o bombardeio de Tóquio na Segunda Guerra Mundial não teria custado tantas vidas. Koto foi um grande visionário. Ao longo de sua carreira política, fundou várias entidades e associações, como, por exemplo, o pioneiro Instituto Sismográfico Japonês, Instituto Municipal de Pesquisa de Tóquio e a União dos Escoteiros do Japão. Koto foi amigo de Jinshin Funakoshi, fundador do Karatê moderno. Olha, para quem gosta de artes marciais, uma interessante informação histórica. E ofereceu a esse amigo uma caligrafia com a palavra acima de tudo, cultiva a integridade e honestidade do teu espírito, para ilustrar a primeira edição do livro Karatê Jutsu. Um museu em homenagem ao barão Goto foi inaugurado na cidade Mizuzanva, que é Mizuzanva, na pronúncia de Iwate, ao norte de Tóquio. Infelizmente, esse museu não abriga informações sobre o Uzui Sensei. O barão Koto morreu em 1929. Aqui tem uma foto dele, ó, gente. Desse barão, que segundo o autor, né, ele foi importante na vida do Uzui Sensei porque ele foi secretário dele, né? O Uzui Sensei foi secretário desse barão. Com base em sua atividade como secretário particular, né, do barão, podemos supor que o Uzui Sensei se relacionava com muitos políticos influentes, coisa que também explicaria as viagens ao exterior registradas na inscrição de sua pedra memorial. No entanto, não sabemos ao certo que serviços ele prestava ao barão. Koyama Sensei contou que Uzui teria sido um Kabanmoshi, que em tradução literal significa portador da pasta de documentos, isto é, secretário particular. Depois de se afastar do posto, Uzui Sensei se estabeleceu como empresário, mas os negócios não deram certo e Uzui se viu diante de grandes dificuldades financeiras. De acordo com a senhora Koyama, ele teve que decretar falência. Segundo a inscrição na parede memorial de Uzui, no cemitério Shaiyoshi de Tóquio, depois da sua morte, o filho Fuji assumiu a herança familiar, mas essa herança não tinha nada a ver com o reiki. Ainda não sabemos se, além do reiki, Fuji, que é o filho do sensei, né, o Uzui Sensei, dirigiu outro negócio, mas as investigações sobre isso continuam. Quer dizer, ainda tem gente que procura, né, saber da origem, então por isso que eles investigam ainda isso. Vamos lá, o próximo tópico. Início da história do reiki. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá, dá pra gente... Deixa eu ver aqui. Bom, esse tópico aqui... Deixa eu ver se ele é muito grande. Aqui ele vai para uma outra parte da história dele que eu acho importante a gente não interromper. Então, eu vou finalizar hoje início da história do reiki. Porque aqui tem a primeira variante, segunda variante, quer dizer, são histórias paralelas que hoje a gente tem ciência em relação a toda essa vivência, né? Então, para não interromper, ficar um assunto, né, tipo, na metade, eu vou finalizar na página hoje 48
E aqui nós falamos, né, um pouco da herança do Mikao Zui, né, de como tudo se formou, desde a aldeia, o clã, o Zui, né, que era um clã, foi dividido para questão de sobrevivência, né, acordos foram feitos. E como ele falou aqui, deixa eu ver aqui, o Zui, ele, cadê? Aqui. Ele descende desse ramo genealógico, quer dizer, da liderança de uma sobrevivência de uma parte do clã do Zuzui, né? Então, amanhã a gente vai ler a história do Reiki. Aí que vai, né, se falar de como o Reiki entrou na vida do nosso querido mestre, né? E várias vertentes em relação à história em si. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vou dar uma olhadinha aqui, voltar um pouco. Se tiver pergunta, gente, sobre o livro ou até sobre Reiki, tem aqui uma caixinha que é um balãozinho com ponto de interrogação. Você pode perguntar ali também, porque quando aparece ali, eu consigo colocar a pergunta para todo mundo ver de forma mais evidente. A diferença só é essa. Deixa eu ver aqui. A terapeuta chegou aqui. Adriana, Flá. Bom dia, Flá. Lucy, Rosana, né? Deve ser. Ah, Elis, querida Elis. Bom dia, amor. Tá aqui me prestigiando. Linda. Cadê? Não quer descer. E Cópula, que esses nomes aqui, gente, aí vocês querem fazer realmente um trava-língua comigo. Araújo, Góes, Regina, Adriana, querida Adriana, minha lindinha, aluninha do Reiki Transforma. Maura, Márcia, VM, não sei, Silvana, Tina, Daisy, Silvana de novo. A Silvana botou a carinha e depois ela entrou. Deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta aqui. Para trás não tem nenhuma pergunta, mas se você, aqui já parou. Então, opa. Cadê? Gratidão, mestre, pela ótima leitura. Obrigado, Romilson. Essa parte, ela é um pouco, assim, lenta mesmo, porque é história, né, gente? Quando a gente se fala de história, tem que ter um pouquinho de atenção. Peço desculpa pela pronúncia dos nomes, mas eu estou fazendo aqui o máximo. E eu que agradeço, né, vocês estarem aqui comigo. Mais uma vez, estou lendo Isto é Reiki, do Frank Arjava Peter, onde ele faz um apanhado, né, de pesquisas em relação à história do Reiki, a história do Mikao Zui. Aí tem uma parte que ele vai fazer uma viagem sobre o Japão, então quem quiser, né, viajar, ele aqui vai dar dicas. E depois, no final, ele fala de técnicas, ele já deu aqui o spoiler, que ele vai falar dos símbolos, né? Deve falar brevemente, porque eu não vi aqui nenhum símbolo tão evidente assim, que ele não deve ir tão profundamente, mas ele já falou que ele vai comentar, né? Isso já é uma coisa bem importante, né? Mas tem outros livros que falam, e a minha proposta estar sempre aqui com vocês. Mas agora, né, só por hoje, estamos no Isto é Reiki. Paramos novamente aqui para falar quem está chegando, na página 48. Amanhã, nesse mesmo horário, estarei aqui lendo a outra parte. Vi que não tem pergunta, né? Então, eu vou me despedir de vocês. E amanhã a gente está aqui, né? Minha proposta é ler um pouquinho todo dia o livro, de 20 a 30 minutos no máximo, e depois separar um tempinho para as perguntas, se tiver, se não tiver, falar um pouquinho do livro, né? Hoje esqueci até de passar um batonzinho, mas tá bom. Tá bom. E muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Amanhã, mesmo horário, 8 da manhã, estarei aqui para ler, né? Horário de Brasília,
para ler mais um pedacinho, colocar meus comentários e tornar, né? Fazer o possível para tornar essa leitura bem leve, bem agradável. Não é mesmo o tema sendo um pouquinho lento, que história, gente, só quem gosta, né? Mas você vê que tem coisas ali que a gente já viu que são importantes, né? Que ele teve filhos, ele casou, eles faleceram, né? Ele foi empresário, ele trabalhou em várias profissões, foi secretário particular de um grande barão, né? Que ele até coloca que se fosse comparado ao Ocidente seria um barão da época. Então, essa é a vida do nosso querido Mikao Uzui. E amanhã a gente vai correlacionar já a vida dele com o Reiki. Quando que o Reiki chegou e as vertentes que eu já vi ali, que ele coloca algumas versões dessas histórias, porque infelizmente a gente não tem muita comprovação, né, de uma comprovação correta. São sempre suposições e algumas coisas a gente vai vendo, né? Bem interessante. Era humano. Gente, nós somos todos os humanos, né? É uma pessoa normal como eu e você. É muito lindo saber disso, né? Vai ter mais estudos com os outros livros sobre Reiki. Natália, assim, é a minha primeira vez que eu tô lendo com vocês. Eu já li alguns livros de Reiki, mas sozinha. Esse aqui eu ganhei da minha irmã e eu resolvi ler com vocês. Então, assim, para mim tá sendo novo também, mas eu pretendo sim. Como é que será a dinâmica aqui com esse livro? Dependendo de como correr, se tiver contribuindo, eu pego sim outros livros, mesmo que eu já tenha lido, porque para mim isso é um prazer. E eu, assim, futuramente, se for questão de planejamento, eu pretendo não parar de ler aqui. Não parar, porque eu acho isso importante. Mesmo que seja 20 minutinhos, 30 no máximo, a gente ter esse contato, né? É porque é bom de ter uma dinâmica, né? Porque eu sempre abro e eu fico também, deixo à vontade, né? Para quem já leu, fazer comentários também, tá bom? Olha, muito obrigada pela presença de todos, né? A Natália falando, eba, se depender de mim, gente, eu não saio mais dessa dinâmica, porque eu tô vendo que eu tô ajudando tantos reikianos e isso tá me deixando tão feliz que se depender de mim, eu vou ficar aqui cheia de cabelo, já tem cabelo branco. Vou ficar cheia de cabelo branco e vou estar aqui falando para vocês, tá bom? Então, muito obrigada mesmo pela presença de todos e até amanhã, tá? Um beijo e tenham todos um ótimo, maravilhoso dia, uma ótima terça para todos. Tchau, tchau.